Bom, então vamos lá, né? Estamos aqui para mais uma aula. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu só vou verificar se está gravando mesmo, né? Para evitar possíveis... não, acho que tem ficou grande aqui. Possíveis contratempos, né? Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá gravando sim. Vamos lá. Nossa aula de hoje, né? Funcionamento de pilhas e baterias 1 é a aula de número 4. Como vocês já estão acostumados, as aulas de número ímpar são na sala de aula e as aulas de número pares são na aula gravada, né? Sujeita a mudanças aí, dependendo aí do calendário. Bom, nosso conteúdo de hoje: semi-reações, reação global, fila de reatividade dos metais e cálculo de DDP. E objetivo: avaliar o funcionamento de pilhas e baterias. Bom, vamos lá. Observem as imagens a seguir, respondam os questionamentos e compartilhem suas ideias. Espera aí só um minuto. Tá gravando sim. Olha só, gente. Temos aqui o que as imagens têm em comum. A primeira ali a gente tem uma bateria, né? A segunda a gente tem umas pilhas pequenininhas. A terceira umas pilhas maiores. A quarta uma bateria ali. E na quinta umas baterias de relógio, né? As pilhas de relógio. Qual é a principal diferença entre uma pilha e uma bateria? O que muda, gente, de uma pilha para uma bateria? Eu preciso esperar a bateria descarregar por completo para carregar o aparelho novamente? Tem que esperar descarregar a bateria? Se pôr para carregar antes da bateria descarregar, vicia? Né? Tem todos esses mitos aí. Porque alguns aparelhos eletrônicos utilizam mais de uma pilha ou pilhas e baterias maiores. Qual que é o critério para escolher, né? A pilha ou a bateria que vai ser utilizada? Bom, retomando a definição, né? As pilhas e as baterias, eles são dispositivos eletroquímicos, né? Eles convertem a energia química em energia elétrica, como a gente viu nas aulas anteriores. E elas são utilizadas para fornecer corrente elétrica, né? Vários dispositivos, então eletricidade com a contínua ali. Relógio, telefone celular, controle remoto, laptop, mas tem diferença entre pilhas e baterias, né? Então, comparando, ó, a tabelinha aqui, gerais. Uma pilha é uma célula galvânica no interior do qual os reagentes são selados no momento da fabricação, enquanto a bateria é uma coleção de células galvânicas, são várias, né, unidas em série, que têm de ser carregadas antes do uso. Capacidade de recarregamento. Geralmente as pilhas não são recarregáveis, né, mas tem algumas que são, a maioria não é. E as baterias são recarregáveis diversas vezes. A vida útil das pilhas é limitada e depois que você usa, você joga fora, né? Enquanto as baterias têm uma vida útil longa e dá para fazer várias recargas. A gente classifica as pilhas como célula primária, as baterias como célula secundária, tá? Deixa eu ver se tá gravando aqui, tá gravando assim. Bom, aqui tem um vídeo que eu vou mostrar no fim da aula, tá? Para não bugar o gravador. Mas olha só, bateria, uma invenção que mudou o mundo. Existem vários tipos de pilhas e baterias, né, disponíveis no mercado, cada uma com características específicas. Depois a gente vai ver a evolução aqui das pilhas e baterias ao final da aula. Então olha só, primeira atividade, estudo de caso Laura. No dia 25 de janeiro de 2022, Laura teve um contratempo com seu automóvel ao voltar do trabalho. Nesse dia de verão, a temperatura estava alta e havia acontecido um acidente que parou o trânsito. Ela resolveu desligar o motor do carro para economizar o combustível, porém deixou o celular carregando e o ar e o som ligados. Depois de alguns minutos percebeu alterações na qualidade do som e na temperatura. Quando foi ligar novamente o veículo, o motor não funcionou. Diante desses sinais, explique por que o motor do carro não funcionou mais. E aí, gente? Respondam aí por que o motor do carro não funcionou mais. Não sei se vocês vão ter aí. Tem que responder essa atividade número 1 do caderno. Vou dar vista aí na próxima aula, tá? Pausa o vídeo, tenta responder, que eu já vou explicar logo em seguida, né? Então, olha só. O motor não funcionou, gente, porque a bateria descarregou, né? Essa bateria aí, ó, ela é formada por placas de chumbo ligadas ao conector negativo e colocadas, elas estão intercaladas com placas de chumbo recobertas por dióxido de chumbo, né? Que é o PbO2, e elas estão ligadas a um conector positivo. Elas estão mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico que funciona como eletrólito. O chumbo é negativo, o anodo, né? E ele oxida, ele perde elétrons. E o dióxido de chumbo, ele é o cátodo, né? Que vai ser reduzido, né? Sendo assim,
À medida que o ácido sulfúrico vai sendo consumido, a bateria vai descarregando. Logo, quando o material sofre oxidação, o redutor vai diminuindo. Quando a quantidade do redutor termina, né, pessoal, o dispositivo para de gerar corrente elétrica, né? O material que sofre oxidação, tá? Perdão. É o que vai perdendo elétrons, ele vai diminuindo. E quando ele acabar, acabou, né? Visto que reações inversas não são espontâneas, tem que fornecer uma corrente elétrica contínua por meio de um gerador, como um alternador ou um dínamo, né? Com isso, as reações ocorrem no sentido contrário, regenerando o ácido sulfúrico, o que possibilita que a bateria seja reutilizada novamente. Quando a gente conecta a bateria, né, numa fonte elétrica externa, a corrente faz com que a reação de oxidação e redução se torne reversível, e aí os componentes do redutor voltam a ser originados, quando a quantidade do redutor retorna totalmente à quantidade anterior. Dizemos que a bateria foi recarregada. Entretanto, se a bateria estiver no fim da vida útil, ela não vai mais poder ser recarregada. Aí você vai ter que comprar outra. Mas o que aconteceu é o seguinte, gente. Você já se deparou com a situação onde a bateria do seu carro acabou? E aí você foi obrigado a fazer uma chupeta, né? Com aqueles cabos lá. O que aquele cabo faz? O que acontece é que o chumbo foi totalmente consumido, né? Ele terminou, né? O ácido sulfúrico acabou também. E você não tem mais como continuar a reação. Quando você liga lá o cabo e são fornecidos elétrons, né, do outro carro para ela, a reação inversa acontece. E aí tem a reconstituição do chumbo ali, né? E a reação volta a acontecer normalmente, tá? A bateria foi então recarregada. Baterias mais utilizadas e seu funcionamento. A primeira bateria de níquel-cádmio, peraí. Show. Olha só, pessoal, essa bateria de níquel e cádmio dá para recarregar várias vezes. Utiliza em celular, controle remoto, filmadoras. Para ela funcionar, precisa de um carregador, né? Um gerador externo. As semi-reações são mostradas aqui, ó. Olha lá. O ânodo, o que acontece no ânodo, né? É o cádmio mais o hidróxido, forma hidróxido de cádmio e perde aí mais, né, 2 elétrons. O cátodo, que é o polo positivo, vai ser o níquel, o dióxido de níquel, mais água, mais esses 2 elétrons, né? Então ele vai ganhar os elétrons, ele vai formar o hidróxido de níquel, né? Mais 2 hidróxidos, tá? Então ele que sofre a reação global você tem aí, ó. O hidróxido de níquel, mais 2 de água, mais cádmio, forma hidróxido de níquel, mais o hidróxido de cádmio, tá? Bom, a gente escreve as reações em 2 etapas, né? Primeiro a oxidação, depois a redução. A gente chama de semi-reações. Vamos lá, a bateria de íon-lítio, essa é muito comum nos celulares, né? O que acontece? Tem um ânodo de carbono e o cátodo de óxido de cobalto de lítio, né? O LiCoO2. E o cobalto e o oxigênio vão se unir para formar camadas de estrutura de óxido de cobalto, separadas por folhas de lítio. E isso permite que os íons alterem seus estados de valência, né? Entre o cobalto mais 3 e o cobalto mais 4. Eles perdem e ganham um elétron. Fica nesse processo aí, enquanto você carrega e descarrega a bateria, né? De todas as várias baterias de íon lítio, a bateria com cátodo, né, LiCoO2 tem a maior densidade de energia, motivo pelo qual ela é atualmente a bateria encontrada em celulares e laptops. Porque, né, ela tem uma grande energia. O problema das baterias é que ela é termicamente instável, né? Então o calor pode causar problemas aí, como são elementos inflamáveis que estão lá dentro, né? Ela pode até pegar fogo, até explodir. E torna ela perigosa, né? Por causa desses problemas aí. Vocês podem ver aí a reação global da bateria de lítio, né? Bom, baterias ou acumuladores de chumbo. O que acontece, gente? Eles apresentam pilhas convencionais dispostas em série, tá? Cada pilha apresenta 2 eletrodos que se encontram imersos em uma solução de hidróxido de enxofre, né? O H2SO4. O cátodo é o óxido de chumbo e o anodo é o chumbo.
Durante o funcionamento da pilha, o chumbo sofre oxidação, ele vai se transformar no cátion, né? Vai passar para o estado atômico aí e reage com o SO2 da solução, formando chumbo SO2. Não tem reforço hoje, querido. Então ele vai reagir com o óxido de sódio, de enxofre, né, perdão. E vai formar aí o chumbo, né, o óxido de enxofre com chumbo, que é um sal. E aí não vai haver excesso de cátion na solução, tá vendo aí? Olha lá. Então tem um ânodo negativo, o chumbo mais o SO4, mais o chumbo SO4 mais 2 elétrons, no caso aí ele vai estar sendo reduzido. E aí vai ter a formação, vocês podem ver aí, do 2PbSO4, estado sólido mais o H2O. Né? Vamos lá, vantagens e desvantagens de algumas baterias. Bom, a pilha alcalina, né? Alta densidade energética, longa vida útil, bom desempenho em baixas temperaturas, só que ela não é recarregável. O descarte é problemático porque há materiais tóxicos, né, como mercúrio e cádmio em alguns modelos. Bateria de automóvel, chumbo ácido. Bom, essa aí tem um custo baixo, é bem confiável e pode ser reciclada. Muito pesada, não tem reforço hoje, meninos. Oi? Não tem reforço hoje. Desvantagens, ela é muito pesada, a emissão de gases perigosos se danificada, né? Então ela vai emitir gases perigosos quando danificada. Pilha de lítio e iodo. Ela não emite gases, tá? Ela pode ser hermeticamente fechada, tem uma longa vida útil, estável e não requer recarga. Tem um alto custo por unidade de energia, uso limitado e aplicações de baixa corrente, como marca-passos. Células de combustível, elas têm alta eficiência, baixo impacto ambiental, que emite apenas água, né? E renovável se usar o hidrogênio verde. O custo inicial é muito alto, né? E a infraestrutura de abastecimento é bem limitada. O armazenamento e transporte de hidrogênio são desafiadores, é complicado mexer com isso, né? Vamos ver a atividade número 2. A figura ao lado mostra uma representação de uma pilha seca que frequentemente é usada em lanternas, com um envoltório de zinco metálico. Um bastão central de grafite, rodeado de dióxido de manganês, e uma pasta de cloreto de amônio e de zinco. Essa é uma pilha convencional, né? Bom, as reações estão aí, ó. O cátodo, a gente tem 2 aí, óxidos de manganês, mais 2 de amônio, mais 2 elétrons, vai formar aí o trióxido de manganês, mais 2 mols de amônio, né, mais água. E no anodo a gente tem o zinco liberando 2 elétrons, formando o zinco, o cátion, né, cátion de zinco. À medida que a pilha vai sendo gasta, há aumento nas massas de zinco e água. Aumenta na massa de água, estranho. Só do manganês, do óxido, né? Do cloreto amônico, né? E do zinco. Do zinco e do manganês, do óxido de manganês, ou do amônio, da água, do cloreto de zinco e do trióxido de manganês. Qual vocês acham que vai ter aumento de massa? Bom, vai ter aumento de massa quem está sendo reduzido, né? Então, nesse caso aqui, ó, a questão mais correta seria que abarcasse a galera que está reduzida aqui, ó, que está no CAP, né? Que seriam o NH3, né? O H2O, o cloreto de zinco e o trióxido de manganês, né? Então, seria a questão E, ó. No cátodo formam-se óxidos de manganês, amônio e água. E no anodo formam-se os sais de zinco, né? Então, por isso que seria a alternativa E. O que vocês vão fazer agora? Vamos fazer um resumo da aula, tá? E aí, quando você for estudar ou revisar, vai ser importante. Então, você vai ter que ter esse resumo aqui. Informações importantes é acrescentar detalhes sobre o funcionamento, a composição e a aplicação e a voltagem de pilhas e baterias. Aí, na próxima, a gente vai investigar como prever a potência de cada pilha ou de cada bateria, tá? Então, esse é o todo mundo escreve. Vocês vão fazer a atividade do resumo, fazer um glossário com as palavras, um resumo, trazer para a próxima aula para vistar, lembrando que o visto apenas na aula subsequente e tudo à mão, né? Nada impresso. Então a gente avaliou o funcionamento de pilhas e baterias, analisamos a composição e a aplicação de algumas baterias. Tá. Deixa eu ver aqui se eu gravei mesmo. Gravei certinho. 14 minutinhos, tudo certo, pessoal. Eu vejo vocês
na próxima aula, tá? Não esqueçam de entregar a atividade. Até mais.